nós todos, 18 anos, 19 anos, enfim, meninos, fomos então, tivemos essa atuação, eu participei ativamente desse movimento ainda nos primeiros meses de 64, e conseguimos reabrir o CACO em agosto de 64, e eu fui eleito, então, vice-presidente. Ficamos no poder um mês, porque o diretório foi fechado e nós fomos processados administrativamente, punidos, suspensos, proibidos de entrar na faculdade. Fiz 2 provas finais, as provas chamadas provas parciais, as provas finais para passar de ano. Fiz 2 dessas provas finais, de 64 e 65, com liminar de um mandado de segurança dado por um fantástico, um corajoso juiz da Vara de Fazenda Pública, que deu a liminar para que nós pudéssemos ingressar na faculdade para fazer prova, porque nós estávamos proibidos de entrar na faculdade, porque éramos considerados subversivos, criminosos. Veja só que tempos obscuros, mas que formação, né? Formação na pancada, na luta. E nós lutamos muito. A minha sorte, digamos, eu só não desviei, só não perdi o rumo, porque o meu pai, o velho Raul, ainda vivo, ele morreu em 68, eu não era formado. Ele era muito habilidoso, tinha tido militância política, foi advogado no Tribunal de Segurança Nacional, na ditadura de Vargas, nos idos de 37, que havia também uma justiça, aí sim de exceção, muito mais dura, muito mais obscurantista do que a justiça militar, que foi uma justiça que cumpriu um papel bastante interessante. E ele, muito esperto, muito inteligente, me dava trabalho, ele me enchia de trabalho, de responsabilidade, dava processo para razoar, eu ia para as audiências. Então, eu já, com 18 anos de idade, no primeiro ano da faculdade, já era, não é, sem que eu percebesse, estimulado, não é, ao envolvimento na profissão. Era um pouco a interface dos estudantes perseguidos com ele e com outros advogados para os mandados de segurança que nós impetrávamos contra as cassações, contra essas punições absurdas que recaíam sobre estudantes da Faculdade de Direito e de outras faculdades, Faculdade de Filosofia, enfim. Fizemos, e eu próprio fui um pouco articulador, um pouco advogado, digamos assim, rábula, não é? Para levar esses elementos todos para que aquilo virasse uma ação que ajudasse os estudantes a terminar o curso. Nessa perseguição, muitos dos meus colegas foram, enfim, pela falta de alternativa, se desviaram, foram para a luta armada, foram para a clandestinidade, se filiaram às organizações clandestinas mais radicais, e o governo foi endurecendo, e eu fui salvo porque eu virei um pouco de advogado da minha geração, porque aí eu tinha que, era procurado, não é, como advogado, porque eu era identificado, eu conhecia o regimento interno, enfim, que podia articular com os advogados a defesa dessa perseguição absurda. Eu entrei na faculdade em 64, em 65 eu fiz o primeiro júri da minha vida, imagina que emoção, com um advogado, defendi no júri. Não era nem estagiário, não era nada, tá? Tinha 19 anos. Né? Foi uma experiência que me aproximou ainda mais da profissão da advocacia criminal. E em 68 eu perdi meu pai. Meu pai era com quem eu trabalhei, enfim... faz 100 anos, se fosse vivo, faria 100 anos no ano que vem, foi companheiro de escritório de um tio meu, de um irmão dele, Evandro Lins e Silva, que também é advogado criminal, famoso. Meu pai era um tipo extremamente modesto e que o seu prazer era participar, né, de todos os trabalhos, as lutas, os processos que eles defendiam, ele e o Evandro, o irmão, mas o prazer dele era o êxito e ele era ver o irmão brilhar. Então, ele era um gênio
na articulação do processo, na produção da prova, na defesa do processo. Um gênio. Eu nunca conheci um advogado com a sua capacidade. Não há nada mais difícil, por exemplo, na advocacia criminal e na advocacia em geral, do que inquirir uma testemunha, formular as perguntas, saber perguntar para não enterrar a causa, para obter a resposta, saber não perguntar, ficar calado. Ele tinha uma sensibilidade, um talento que eu nunca encontrei nos meus 40 e tantos anos de formado e nos meus quase 50 anos de experiência de conviver, né? Eu tenho 48 anos de foro criminal.